Bom dia a todos, então, e bem-vindos a mais esta sessão do ciclo Digital Union, que a PDC e a VDA realizam em conjunto, já vamos na terceira. Ainda temos uma prevista para este ano, dedicada à economia dos dados. Começámos com o primeiro evento em julho, sobre a conectividade, tivemos também uma abordagem agora... o primeiro não foi da conectividade, o último é que foi da conectividade, e agora hoje temos aqui o nosso tema... Não, o último foi da cibersegurança, não foi, Fernando? Já estou aqui, isto já foram vários... Já são muitos. Exatamente. Bem, então, o que é que nos motiva hoje a trazer aqui o tema... Espera aí, que eu tenho aqui tenho aqui imensas janelas abertas a surgirem-me à frente, então está-me a gerar aqui alguma dificuldade. Então, o que é que nos motiva hoje a trazer aqui o tema do consumidor digital e das novas regras? Portanto, como todos nós nos apercebemos, se a viragem dos consumidores para o mundo online já estava em curso, a pandemia do Covid-19 vai realmente acelerar e todos os nossos confinamentos aceleraram exponencialmente esta realidade. E também assistimos que o novo consumidor digital quis e por força das circunstâncias, acelerou também muito o tema das compras online. E para termos esta verdadeira experiência digital, isto coloca tudo novos desafios às empresas. E por um lado, então, se o leque de produtos que o consumidor acede incorporam cada vez mais elementos digitais, como é que nós podemos garantir que o próprio processo de compra, através do processo de compra de bens e de conteúdos também, através do digital, decorre da melhor forma? E como é que podemos tornar mais segura a venda e a compra de transfronteiriça de bens e produtos e conteúdos digitais? Neste sentido, Bruxelas trabalhou no novo pacote legislativo, a Diretiva de Venda de Bens e a Diretiva de Conteúdos Digitais, que o governo português já esteve a trabalhar na sua transposição e que terá de ser aplicado a todos os Estados-membros a partir de 1 de janeiro de 2022. E por isso, como Portugal está entre os países que já transpuseram estas novas regras, através do Decreto-Lei número 84 de 2021, de 18 de outubro, que vamos ouvir falar com um pouquinho mais de detalhe de seguida, a APDC e a VDA entendeu que seria interessante e importante também trazer aqui a discussão sobre quais são as principais novidades desta legislação. Como é que vão ser reforçados os direitos dos consumidores? O que é que está a ser preconizado no caso do fornecimento de conteúdos e serviços digitais? E qual é que será o impacto deste pacote para as empresas e para a vida, para os cidadãos em gerais, que compram também e adquirem serviços digitais? E para isso, então, convidámos um conjunto de oradores, mais uma vez, contamos com a expertise da VDA, desta vez através da Catarina Mascarenhas, associada coordenadora da VDA, que nos vai então fazer a apresentação das novas regras. E depois temos aqui um debate com a presença do CTT, da CLAU, que é uma das... Eu vou deixar o Fernando depois também falar aqui um bocadinho, que eu sei que ele quer falar, e da DECO. E depois, para a moderação do debate, contarei com a ajuda do Tiago Bessa, o partner da VDA, que me vai ajudar aqui a dinamizar e a trazer os principais temas que se colocam aqui nesta temática. Eu, se calhar, então, sem mais delongas, passava a palavra ao Fernando, agradecendo então mais uma vez este webinar em conjunto. Muito obrigado, Sandra. É um prazer, é sempre um prazer participar nestas iniciativas com a PDC, que é a referência em termos de associativismo da área das TIC em Portugal, e, portanto, para nós é sempre muito prestigiante e é sempre um enorme gosto estar convosco nestas iniciativas. Bom dia a todos, um bom dia em particular aos nossos oradores, é um prazer, é um grande prazer encontrar sempre nestas matérias o Luís Silveira Rodrigues, conhecemos há já não sei quantos anos, somos ambos advogados, temos cruzado inúmeras vezes profissionalmente e é um grande prazer voltar a ter a oportunidade de o ouvir numa matéria que poucos sabem, tanto em Portugal como sabe o Luís, que é a defesa do consumidor, a legislação e regulação do consumidor. O Carlos Mauro, eu já conhecia muito do nome, é uma referência na área da economia comportamental, penso que é a primeira empresa que presta consultoria na área da economia comportamental e, portanto, é também uma grande ajuda para a discussão do que é que, de facto, hoje em dia guia as empresas e quais são os comportamentos dos consumidores de forma a podermos maximizar, ter o maior partido do que é o mundo digital, mas também que nos ajuda a perceber os perigos que a tecnologia hoje em dia já aporta para o consumidor e os cuidados que as empresas devem ter nessa matéria. O Pedro Neves representa os CDTs
já não sei também de há quanto tempo vem a relação da VDA, em particular com os CTTs, o Alberto Pimenta não pode estar bastante ao Pedro Neves e, portanto, temos um substituto à altura do Alberto Pimenta, e é, de facto, uma entidade de referência em matéria de comunicações, postais e agora também no mundo digital, e, portanto, acho que a visão das empresas é aqui muito importante. Temos aqui, portanto, aqui quatro vertentes que vamos ligar. A vertente das empresas, aqueles que prestam os serviços dos fornecedores, dos bens e serviços, e neste mundo digital, como é que é visto o consumidor pelas empresas, no caso dos CTTs. Temos a defesa do consumidor pelo Luís Silveira Rodrigues, temos o Carlos Martins que nos vai explicar como isto tudo liga, e depois temos a Catarina Mascarenhas, que vai nos dizer do ponto de vista jurídico-legal, porque não há aspecto da vida em sociedade que não ponha uma componente de legislação e regulação, como é que tudo isto é tratado pela lei. E, de facto, nós temos um novo consumidor, que é este novo consumidor digital, e é um consumidor que tem um comportamento particular e para o qual há legislação, e sobre isso a Catarina vai falar e depois vamos ter a discussão, sobre como tratar este novo consumidor. Mas há aqui questões que se ligam e que antecedem até da própria legislação, que é a evolução tecnológica. Tudo isto que nós estamos a falar e a necessidade da proteção do consumidor digital, mas também de exploração dos novos caminhos para as empresas no mundo digital, tem que ver com aquilo que a tecnologia permite. Temos a banda larga, temos o cloud, temos novos canais de comunicação, temos as plataformas, temos a inteligência artificial. E isto leva a que, de facto, existe a possibilidade de indução de comportamentos, de manipulação de comportamentos, como nós já vimos, e eu penso que o Carlos Mauro vai falar muito sobre isso, que é muito importante. E a ideia é discutirmos como é que a legislação trata destes assuntos, como é que a legislação lida com a evolução tecnológica, que é sempre mais rápida, que vai sempre à frente em matéria de mundo digital e do consumidor digital. Enfim, também já agora, e metendo aqui uma colherada numa área que me é muito querida, saber se a regulação, a legislação, deve entrar pelos comportamentos éticos ou não éticos, ou se deve limitar aquilo que é um núcleo duro, digamos assim, o que é o centro daquilo que a legislação deve tratar, por forma a prever o equilíbrio das relações da sociedade, deve ir mais além e deve estipular o que é correto, não é correto, e as questões éticas aqui colocam-se agora com cada vez mais acuidade e penso que vamos falar também um bocadinho sobre isso e como a legislação os trata. Portanto, será que a legislação que temos aqui agora entrar em vigor no início do ano é a legislação que nós precisamos? É suficiente? Trata todas as questões? De facto, defende o consumidor? Promove o comércio eletrónico, por exemplo, dando novas oportunidades às empresas? São estas quatro componentes que vamos discutir com certeza e eu passo de imediato a palavra à Catarina para dar o pontapé de saída na sua apresentação. Muito obrigado a todos. Catarina, a bola é tua. Muito obrigada, Fernando, pela simpática apresentação. Muito obrigada também a todos, à PDC e toda esta parceria, aos oradores pela paciência e também aos participantes pela paciência que irão ter agora durante estes próximos 15 minutos pela minha pequena apresentação sobre este novo regime. Bom, mais uma vez, muito bom dia a todos, muito bom dia aos participantes. Um pouco na linha daquilo que a Isabel e que o Fernando estavam a referir sobre a questão das novas regras dos consumidores e com o grande foco nos consumidores ou no consumidor digital, cabia-me a mim aqui, de certa forma, dar aqui também um pontapé de saída que aquele desafio que nos foi proposto foi o desafio de fazer uma pequena apresentação sobre as principais regras do Decreto-Lei recentemente publicado, o Decreto-Lei 84 de 2021 de 18 de abril, que transpôs as diretivas 2019 770 e as 2000 e a 771, que, em bom rigor, aplicam-se tanto a vendas, a questão às vendas online e ao comércio digital, como também às, digamos, às transações efetuadas pelos consumidores presencialmente. Portanto, era importante também aqui dar a nota que quando estamos aqui a dar sobre o consumidor digital e novas regras, estamos sobretudo a pensar num consumidor digital não somente naquele que realiza transações online, mas sim aquele consumidor cujo comportamento se insere hoje em dia numa era digital em que a realização das suas transações, seja online, seja presencial, inevitavelmente tem um contacto com as novas tecnologias, com novas realidades,
cuja influência que elas poderão ter no comportamento do consumidor necessariamente implicariam aqui uma atualização das regras que estavam até à data em vigor e é, portanto, neste contexto que falamos em consumidor digital. E, desde logo, para começar, era importante dar aqui só uma pequena nota que provavelmente a maioria dos participantes e os nossos oradores terão digamos, ideia daquilo que estamos aqui a tratar, mas seria importante distinguir aquilo entre que são aquilo vulgarmente designados pelos contratos comerciais, diferentemente dos contratos de consumo. Os contratos comerciais nós temos, pela igualdade das partes, uma autonomia, um princípio da autonomia das partes quanto à liberdade da conformação do conteúdo do próprio contrato. Nos contratos de consumo, devido à vulnerabilidade associada àquele que adquire ou àquele que contrata, existem e têm vindo a existir desde sempre algumas restrições ou limitações a essa autonomia que são vertidas em diversos, ou têm vindo a ser vertidas em diversos diplomas ao longo dos últimos anos. E é neste contexto que surge, obviamente, também aquilo que foram as diretivas de 2019-770 e a 771, referentes quer ao fornecimento de conteúdos e serviços digitais, quer à compra e venda de bens de consumo e, de certa forma, aquilo que se pretendeu com estas diretivas, que tem um histórico, que não cabe agora aqui porque o tempo também não o permite, mas bastante interessante, que vem na linha daquilo que tinham sido as anteriores normas e diplomas relativamente à proteção de direitos do consumidor, que começou também numa linha daquilo que foi uma tentativa de uma proposta de regulamento do contrato do regulamento europeu relativamente ao direito europeu dos contratos de compra e venda, também aos Draft Common Reference e que, com base naquilo que tinha sido a diretiva de 1999, que foi transposta pelo Decreto-Lei 67 de 2003, hoje revogado por este novo diploma do 84/2021, é aquilo que se pretendeu e que se viu essa necessidade exatamente foi atualizar as regras existentes para poder e permitir um crescimento efetivo da economia digital, seja para melhorar os mecanismos de acesso e de reparação aos consumidores relativamente aos bens e aos bens que iam sendo, digamos, disponibilizados no mercado, como também permitir uma maior igualdade de tratamento dentro dos consumidores, quer a nível do mercado interno, quer internacional, e também tentar, através de alguns princípios e regras vertidos nestas diretivas, enquadrar, digamos, os desafios futuros da política de proteção de consumidores neste contexto económico e digital. Em suma, e para aquilo que provavelmente o Pedro nos irá falar, aquilo que se pretende sempre é garantir uma confiança e segurança jurídica para que o comércio e as transações se realizem com o conhecimento das regras. Relativamente a este aspecto, então, as principais novidades que podem decorrer destas diretivas transpostas, então, por este novo diploma nacional, incidem sobre a questão da harmonização máxima, ou seja, aquilo que é o quadro comum estabelecido nas diretivas implica que os Estados-membros não poderão regular e não poderão legislar de forma divergente. Pela primeira vez surge também de uma forma explícita, porque implicitamente havia sempre quem defendesse que estavam abrangidas as questões dos vícios de direito e não apenas o defeito da coisa em si. É também, passa a ser tratada a questão do fornecimento de conteúdos e serviços digitais, que esta sim uma novidade acentuada. Há um alargamento dos prazos de responsabilidade dos profissionais relativamente aos bens que são por si fornecidos e disponibilizados. Há também a questão de a clarificação de que os dados pessoais poderiam constituir uma contraprestação e não propriamente como uma questão do preço, mas que os contratos que incluía uma contraprestação de dados pessoais seriam contratos onerosos. E surge também, no âmbito também de uma questão de uma maior sustentabilidade, os conceitos de durabilidade e de um prazo de alargamento relativamente a determinados bens. E
aquilo que mais, e que Fernando referiu na sua apresentação, que de mais novo surge nestas diretivas e, portanto, na nossa legislação nacional, serão exatamente a questão dos bens, a venda dos bens com elementos digitais incorporados ou o fornecimento de conteúdos e serviços digitais, cujo, até à data, a inexistência de regulação sobre a matéria dava aso a alguns, digamos, excessos, excessos digamos, e uma menor proteção para os adquirentes destes produtos, e que inclui questões que eram tão sebejamente discutidas como as atualizações, um fornecimento do bem sem demora, digamos, a adequação e a existência de qualidades que eram e características expectáveis para estes bens, e a inclusão dos mesmos daquilo que seriam os elementos e instruções acessórios. E assim chegamos ao dito decreto-lei, tão falado aqui desde este início, que ao transpor esta diretiva, não só revogou o decreto, ou bem revogar o decreto-lei 77 de 2003, como também revoga artigos da Lei da Defesa do Consumidor, da Lei 24 de 96, mas admito que o Luís fale nestas questões mais adiante. Em termos de, no entanto, era importante, e eu gostava de dar aqui esta nota, que este diploma e estes, digamos, quadros comuns tratados no Decreto-Lei 84 de 2021 são uma parte daquelas ou das regras que hoje em dia existem para a defesa e proteção do consumidor. Existem outros, não podemos tratar esta matéria isolada de outros diplomas e de outras regras que lhe são igualmente aplicáveis. Aqui enumeramos algumas, não é exaustivo, mas é só para exemplificar que estas diretivas, a 770 e a 771, são uma parte de um grande quadro legal que visa promover a proteção do consumidor, mas também a competitividade e a confiança nas relações comerciais. Estará também para breve a transposição da diretiva Omnibus. Esta irá, e admito também que o Luís venha referir este aspecto, virá de certo modo a revolucionar um pouco alguns dos aspectos que eram tão contestados até à data em matéria do consumidor, mas não nos cabe aqui hoje tratá-las, portanto passarei diretamente para o Decreto-Lei 84 e 21 e as suas principais novidades. Bom, em rigor, o Decreto-Lei vem reforçar os direitos dos consumidores na linha daquilo que já existia no Decreto-Lei 67 de 2003, com, digamos, naturalmente, a novidade aplicável aos contratos de fornecimento de conteúdo e serviços digitais, e falo através desta definição de requisitos comuns que passarão e são aplicáveis aos contratos celebrados entre os consumidores e profissionais, designadamente quanto à conformidade com o contrato, os direitos dos consumidores e a responsabilidade do profissional e prazos. Só uma pequena nota, este diploma aplica-se também a aspectos relativos à compra e venda de imóveis e também acentua a responsabilidade dos prestadores do mercado em linha e alguma responsabilidade do direito do produtor, assim como o regime sancionatório aplicável, mas não será sobre estes aspectos que incidirá a principal, ou digamos, incidirá digamos, a apresentação. Em termos de objeto, de âmbito objetivo, os contratos abrangidos foram aqueles que já referimos, os contratos de compra e venda celebrados entre os consumidores, incluindo com os elementos digitais, bem como os contratos celebrados para fornecimento de bens a fabricar ou a produzir, os contratos de empreitada ou de prestação de serviços, e bem como a alocação de bens e o contrato de fornecimento ou serviços digitais. Por sua vez, o próprio diploma estabelece algumas exclusões relativamente a contratos não abrangidos, sendo que destacaria aqui o caso de a exceção da exceção, que é não estando abrangido contratos que são regulados por legislação especial, como o caso de os serviços de saúde, jogos e apostas online e serviços financeiros,
Estão também excluídos os serviços de comunicações eletrónicas, mas excluindo desta exclusão a questão dos OTT, como uma modalidade do serviço WhatsApp, o que poderá levar ou suscitar aqui depois, a quando da sua execução, algumas dúvidas de como as regras irão ser aplicáveis. Em termos de âmbito subjetivo, o diploma, como referi, aplica-se ao consumidor, que será uma pessoa singular cuja aquisição não se insere no âmbito da sua atividade profissional ou comercial, excepto, naturalmente, se ainda que o seja, digamos que o uso predominante não seja nestas atividades. Temos o profissional e temos o prestador de mercado em linha e o produtor também como sujeitos no âmbito deste novo diploma, na medida em que poderão, enquanto parceiros contratuais do profissional, ser responsáveis e existir uma responsabilidade solidária verificadas determinadas circunstâncias, um bocadinho, ou condições, um bocadinho na linha daquelas condições que já tinham sido previstas numa comunicação da Comissão em 2015, a propósito das plataformas em linha, que seria que se fossem os prestadores do mercado em linha a determinar as condições das condições dos contratos, o termo e disponibilização de meios de publicidade e de meios de pagamento, seriam então quase como efetivamente o sujeito da relação. Relativamente, ou não perdendo aqui também muito tempo àquilo que, face ao diploma revogado, as diferenças e, portanto, para além daquela que vulgarmente é falada nos jornais, como ao aumento e o alargamento dos prazos de garantia, existem outras, como a questão do uso misto estar explícito neste novo diploma, para a definição do consumidor, assim como a responsabilidade solidária do prestador de mercado em linha, ou como a questão do combate à obsolescência programada e fornecimento de peças, face àquilo que estava, digamos, previsto no Decreto-Lei 67 de 2013, aqui revogado. E voltando então àquilo que são os tais requisitos ao quadro comum deste diploma, que terá de ser aplicado de forma transversal, de acordo com o princípio da harmonização máxima em todos os países da União Europeia, temos a questão da conformidade e a da conformidade com o contrato. E a conformidade neste diploma é utilizada com base em critérios ou definição de critérios mistos, em que se inclui quer os requisitos subjetivos, quer os requisitos objetivos. Os requisitos subjetivos serão aqueles que resultam da própria relação contratual e acordadas entre o consumidor e o profissional, estipuladamente, expressamente no contrato ou implicitamente, e os requisitos objetivos serão aqueles que resultarão do padrão da adequabilidade normal do bem e do que é expectável, digamos, por parte do consumidor relativamente à funcionalidade e à compatibilidade e às características que lhes são associadas. Temos, portanto, assim, não só que atender ao contrato, às condições que são estipuladas no contrato, mas também àquilo que é expectável. E, no caso dos bens, ainda temos, digamos, uma necessidade relativamente aos bens com elementos digitais de fornecimento de acordo com um prazo expectável, tendo em conta o tipo de finalidade dos bens. Relativamente aos contratos ou fornecimento de conteúdos e serviços digitais, o princípio, as regras são as mesmas. Temos uma conformidade estabelecida através de requisitos subjetivos e outra com base em requisitos objetivos, mais uma vez, os que estão estabelecidos no contrato e outros que são expectáveis, designadamente haver uma correspondência à quantidade, qualidades e características de desempenho, designadamente em termos de funcionalidade, compatibilidade, acessibilidade, continuidade e segurança, habituais e expectáveis em conteúdos ou serviços digitais do mesmo tipo. A questão da compatibilidade é também uma novidade, vem na linha daquilo que tinha sido manifestado como uma das preocupações em matéria da defesa do consumidor, mas, mais uma vez, temos aqui aquilo que são os requisitos do contrato e aquilo que são o padrão e aquilo que é expectável por parte do consumidor, cuja não verificação dará aso à aplicação de determinados direitos. Será importante também aqui referir que esta conformidade é uma conformidade que deve
verificar-se até à data da entrega do bem, momento em que se transfere depois o risco e momento a partir do qual estas modificações darão aso então à questão da falta de conformidade. E no caso de falta de conformidade, também, quer para a compra e venda de bens, quer para o fornecimento, existe aqui uma, digamos, uma hierarquia de remédios, diríamos assim, em que temos sempre, em primeiro lugar, a reparação ou portanto, a reposição, seja através também da reparação ou substituição, a redução do preço e a resolução. Ao contrário do que estava estabelecido no Decreto-Lei na anterior legislação, embora autores defendessem que esta ordem de precedência e de hierarquia existia, a verdade é que explicitamente ela não estava prevista tal como hoje se encontra prevista no diploma. E existirá, portanto, uma ordem de precedência, uma hierarquia em que ao consumidor deverá ser, em primeiro lugar, a questão da reparação e depois, sim, a redução do preço ou a resolução. Há, naturalmente, desvios a esta hierarquia e estes desvios à hierarquia também resultam do facto se a falta de conformidade se manifestar, por exemplo, no prazo dos 30 dias após a entrega, ou também numa situação, e era importante dar nota disto, que o diploma naturalmente visa uma proteção do interesse visa proteger o interesse dos consumidores, mas há também aqui uma procura de um equilíbrio face àquelas que são também, digamos, as preocupações dos profissionais para que este ambiente transacional funcione com alguma segurança. E, nesse sentido, esta questão de hierarquia pode ter alguns desvios, designadamente se o profissional considerar e entender que ela acarreta a reposição, no caso a reparação ou substituição, custos desproporcionais ou que sejam impossíveis. E, nesse caso, o cabo consumidor terá direito à redução do preço ou à redução do contrato por via, digamos, de uma indicação, de uma declaração do profissional. Depois temos o tema das responsabilidades e prazos. Isto eu estou a avançar um pouco para tentar cumprir o meu tempo. As responsabilidades e prazos. Obviamente que a responsabilidade da conformidade é do profissional. Os prazos foram alargados. Temos, no caso da compra e venda de imóveis, o prazo de 3 anos, sendo que no caso dos usados ele pode ser acordado para 1 ano. No caso dos bens móveis com elementos digitais, temos também os 3 anos ou durante o período se esse prazo for superior. No fornecimento de conteúdos aos serviços digitais, temos o prazo de 2 anos ou, se for superior, também durante o período de contrato. No caso dos vendas imóveis, temos a alteração para os 10 anos e aos 5 anos, consoante a situação em concreto. Existem apenas aqui uma nota, existem também as presunções de conformidade. Estas presunções de conformidade, no caso dos 3 anos, por exemplo, na compra-venda de bens imóveis, no caso dos 3 anos, quando a manifestação, digamos, é de não conformidade, ocorre neste prazo, mas se ela ocorre, existe uma presunção de, digamos, de falta de conformidade durante os primeiros 2 anos após a entrega, pelo que depois, relativamente ao ónus da prova, existe uma diferença por parte do consumidor sobre o seu tipo de atuação, mas isto levaria aqui a um debate mais detalhado. E, por fim, aquilo que eu deixaria para os demais está relacionado com a questão dos desafios e os desafios que o futuro nos traz e, na prática, saber se esta legislação, que, mais uma vez, reforço, resulta de uma atualização daquilo que já vinha sendo implementado desde a Diretiva de 1999, com uma adequação, naturalmente, à realidade tecnológica e ao novo ambiente digital, se esta legislação hoje transposta, portanto, para entrar em vigor em 2022, é adequada para aquilo que são, de facto, as tendências e os desafios futuros em matéria das transações comerciais e do impacto que as tecnologias têm nas transações comerciais que envolvem profissionais e consumidores, designadamente no que diz respeito a tecnologias emergentes como a inteligência artificial, o IoT ou a Big Data, casos em que a influência
dominante por parte do algoritmo que pode não permitir dar uma informação adequada ao consumidor quanto à realidade subjacente à sua relação contratual. A questão dos contratos inteligentes, os smart contracts, que são auto-executáveis e, portanto, a questão da impossibilidade quase de inviolabilidade e sendo auto-executáveis, a questão da conformidade coloca-se noutros termos. Também a questão dos dados, bastante importante, porque aqui neste diploma é feita a referência à possibilidade da contraprestação dos dados pessoais enquanto sendo um contrato oneroso no fornecimento de conteúdos e serviços digitais, mas remete para a legislação em matéria de dados pessoais, designadamente o RGPD. O que vai, digamos, a prática dirá o que irá suceder nas situações em que é obrigado ao pagamento dos dados, ou em que o consumidor retira o consentimento para o tratamento de determinados dados que possam ser ou não essenciais à execução do contrato, e estas matérias vão, de certa forma, trazer aqui algum debate e provavelmente algumas decisões que permitirão alguma densificação e esclarecimento destas matérias. Também, para esta componente dos dados, e o Carlos irá falar muito isso, e associado quer ao Big Data, quer à inteligência artificial, o papel que vão ter, mesmo dados não pessoais, digamos, na influência, na tomada de decisão do consumidor relativamente a determinado tipo de contratos, porque não seja pelos cookies, seja pelo tipo de informação que é disponibilizada, que poderá ter impacto no tal comportamento, no comportamento dos consumidores. Temos também a questão das class actions e temos também a questão de saber se mais legislação sobre esta matéria terá ou acarreterá ou não uma avalanche legislativa cujo conhecimento por parte do consumidor torne difícil a própria execução ou a colocação em prática dos seus direitos. E isto são questões que eu deixava também aqui para agora se debater um pouco e para discutir um pouco, e em bom rigor saber se deverá existir ou não legislação específica, como alguns países da União Europeia já o defenderam relativamente ao uso de determinado tipo de tecnologia, ou se devemos manter a linha que até agora temos mantido em termos da defesa e proteção dos direitos dos consumidores. Muito obrigada. Obrigada a nós, Catarina, por esta tarefa herculeana de tentar resumir aqui um conjunto de aspectos que a transposição destas duas diretivas veio trazer para a nossa realidade, e também por estes desafios aqui finais que nos dão aqui um mote para as primeiras intervenções. Eu iria então solicitar, ou iria passar então a palavra, se calhar vamos fazer isto por ordem alfabética, só para simplificar, primeiro para o Carlos, depois para o Luís e finalmente para o Pedro, para poderem traçar aqui alguns comentários iniciais aqui a esta apresentação que a Catarina nos fez. Muito obrigada. Ok, obrigado Sandra, obrigado Catarina, e bom dia a todos que estão a assistir. Eu, muito rapidamente, queria levantar algumas questões que, obviamente, poderão ser discutidas mais à frente, mas a primeira diz respeito à utilização das ciências comportamentais, tanto a aplicação das ciências comportamentais à área digital. Ela tem uma grande importância porque ela pode manipular o comportamento dos consumidores em benefício das empresas, em detrimento dos próprios consumidores. Mas, por outro lado, as ciências comportamentais podem ajudar a mudar comportamentos, como, por exemplo, mudar comportamentos no que diz respeito a desperdício alimentar, a toma de medicação, dos medicamentos, tratamento, por exemplo, dos diabéticos tipo 2 em relação à alimentação, pode ajudar na pandemia. Portanto, há muitas coisas que podem ser feitas, inclusive no consumo. Por exemplo, as grandes plataformas comerciais podem ajudar o consumidor efetivamente a comprar aquilo que podem, aquilo que realmente querem. O que acontece muitas vezes na utilização das ciências comportamentais é o contrário, é utilizar o que nós sabemos sobre como as pessoas formam juízos, como as pessoas tomam decisões e como as pessoas percebem, né, estímulos que vêm
por exemplo, de uma plataforma de e-commerce, ou mesmo das redes sociais, manipulando o seu comportamento através desse conhecimento. Isso é muito perigoso, aqui não há nenhuma teoria da conspiração, muito pelo contrário, isso já se faz há muito tempo, né? O pequeno comerciante de rua já faz isso há bastante tempo, só que num nível em que o consumidor consegue realmente se defender, até porque conhece alguns dos truques, mas isso ganha uma escala enorme naquilo que nós chamamos de Internet of Behavior, que é a utilização da internet das coisas, portanto, a IoT, ligada às ciências comportamentais, produzindo um tipo de manipulação que é muito perigoso, que é do indivíduo. Ou seja, você tem grandes dados, você tem dados dos indivíduos, então você, teoricamente, poderá influenciar o comportamento de cada indivíduo no sentido que uma organização tem interesse. Seja uma organização política, seja uma organização comercial, enfim, o que for. Sobre a questão da regulação, eu queria fazer um comentário que antigamente, eu não sou da área do direito, né, mas de qualquer forma tenho trabalhado com muitas pessoas da área do direito ao longo dos anos, e nesse momento tenho me interessado muito por aquilo que nós chamamos de Behavioral Law and Economics, ou a utilização das ciências comportamentais para o direito, especialmente a regulação, na área da regulação. A OCDE tem várias linhas, inclusive tem uma publicação só sobre regulação utilizando ciências comportamentais, e é muito importante que quando criamos regras, normas, toda a parte comportamental seja pensada, né? E eventualmente sejam feitas pequenos experimentos ou pequenas experiências, que nós chamamos de regulação experimental. Não é possível em todos os casos, mas é importante, antes de escalarmos determinadas normas, realizarmos alguns testes. Isso é difícil, inclusive, do ponto de vista da própria regulação, mas é importante levarmos em consideração. De modo geral, a Europa parece estar à frente na utilização das ciências comportamentais, ou daquilo que nós chamamos de Behavioral Law and Economics, muito à frente de muitos lugares. Os Estados Unidos também tem uma discussão muito intensa, mas, na minha opinião, nós estamos ainda muito aquém do desejado, né? As questões comportamentais, elas não são efetivamente levadas em consideração como poderiam ser levadas na regulação. Por fim, a questão do compliance, da conformidade dos próprios profissionais, me parece muito importante, porque eu sinto, agora falando das questões éticas, eu sinto uma dissonância, digamos, um espaço gigantesco em que não se discute ética por parte de alguns profissionais. Eu não estou dizendo profissionais específicos, mas, por exemplo, quando se faz o design de uma plataforma, ou o design de uma rede social, ou o design do e-commerce, as questões de conformidade, não com a lei, mas com princípios éticos, essas questões não são tratadas. Normalmente se coloca para o consumidor a sua própria defesa. Ou seja, o discurso o consumidor é que tem que se defender e tem que entender, tem que procurar informação para saber se nós estamos manipulando ou não. O que acontece é que, volto, com o Big Data, com o IoT, com o Internet of Behavior e com as ciências comportamentais, o consumidor não tem como se defender efetivamente. Nós já estamos nessa realidade. Eu não estou falando contra a utilização das ciências comportamentais, que é a minha área, muito pelo contrário, mas é preciso dar transparência. E essa transparência tem de vir das próprias empresas, dos próprios profissionais e, na minha opinião, uma exigência da regulação. Finalizando, eu diria que nós, cientistas comportamentais, podemos apontar, dizer claramente quais são os princípios das ciências comportamentais ou comportamentais que estão em cada uma dessas plataformas, que estão em cada uma dessas comunicações. E, portanto, o meu sonho, digamos assim, é criar um sistema de transparência no qual todas essas estratégias estejam explícitas, transparentes, para que elas não fiquem atrás de uma cortina, sendo o consumidor totalmente sequestrado por essa situação, e o regulador ou mesmo as agências
de regulação, de certa forma, ignorantes nesse sentido. Quando eu digo ignorantes, não é pejorativamente, ou seja, ignoram essa utilização. Portanto, um aumento da transparência é fundamental. Mas comentamos mais depois. Exato, obrigada, Carlos. Luís? Muito obrigada. Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, agradecer à PDC e à VDA o facto de terem convidado a DECO para estar aqui presente neste debate e um agradecimento muito especial ao Fernando. Eu teria muito gosto em estar aqui, mas tenho um gosto redobrado por ser o Fernando, com quem realmente, para além do conhecimento que temos de há muitos anos, nos termos cruzado na nossa vida profissional por várias vezes e creio que sempre com grande prazer e com grande gosto nas discussões e nas conversas que tivemos. Eu creio que queria também agradecer à Catarina a excelente intervenção que fez sobre este diploma. E eu creio que a intervenção agora do Carlos apontou bem quais são os desafios que estão constantemente a acontecer. Ou seja, o consumidor, e a pandemia trouxe isto, entrou por dentro com todo o mundo digital e o consumidor tem que se sentir seguro naquilo que faz. Aliás, antes da pandemia, o grande problema que se falava sempre era a confiança dos consumidores e o comércio eletrónico ainda não estava a avançar como se pretendia, porque as pessoas tinham receios, porque não sei o que. Bom, a pandemia veio acabar com esses receios no sentido de dizer, é assim ou não é, e portanto as pessoas tiveram que avançar. Agora, legislação como a que foi agora aprovada, transposta, é absolutamente essencial para essa confiança. Como o Carlos mostrou, não resolve os problemas todos, mas ajuda a criar esta confiança naquilo que são, pelo menos, os litígios mais evidentes. E eu creio que o diploma que nós temos aqui é um trabalho sério, não só de transposição das diretivas, como de encontro de um equilíbrio entre a legislação portuguesa que existia no Decreto-Lei 67 de 2003, que era, aliás, como habitualmente a nossa legislação, muito avançada, principalmente se comparada com os outros, com a maioria, não com todos, mas com a maioria dos outros países europeus, e que tinha uma proteção, e consequentemente tinha uma proteção grande para o consumidor. E eu creio que se tentou aqui um equilíbrio entre o que a diretiva não deixava que continuasse a acontecer, e temos o caso da hierarquia dos direitos, não é? Dos remédios, que o consumidor pode recorrer no caso de haver uma falta de conformidade, e, ao mesmo tempo, não desproteger, não criar aqui um retrocesso, há sempre um retrocesso, mas não criar aqui um retrocesso que fosse tão evidente. Para mim, os aspectos mais positivos, digamos assim, deste diploma têm a ver com este equilíbrio, têm a ver com a preocupação na inclusão dos produtos e serviços digitais, e é muito interessante, embora que possa criar problemas, mas é muito interessante esta integração neste diploma, porque poderia ter havido a opção de transpor em 2 diplomas diferentes, é muito interessante a integração neste diploma, e por outro lado a preocupação com esta emergência climática, com esta questão da sustentabilidade e, por isso, com todas as disposições que têm a ver com a durabilidade dos produtos, o direito de rejeição e por aí adiante. São temas que, para mim, são aspectos muito positivos neste diploma. Aspectos mais negativos. Eu diria que um dos aspectos mais negativos é a questão da hierarquia. E vamos lá ver. Eu sempre defendi, desde o início, que existia uma hierarquia, mas é uma hierarquia de bom senso, que estava limitada pelo abuso de direito. Não era um caminho obrigatório. Este caminho obrigatório pode trazer para os consumidores, em situações específicas, problemas significativos. Ou seja, quando nós compramos um bem, um exemplo que eu dava nas formações que dou em vários sítios, era o seguinte: eu compro uma mala, por exemplo, porque vou viajar. Entretanto, por um defeito da mala, a mala parte-se durante a viagem e eu tenho que comprar outra. Eu não vou carregar aquela mala de volta, porque ela está partida, e não vou andar a transportar. Não preciso de ter outra mala, não preciso dela reparada, não preciso de ter outra mala, o que eu preciso é que me devolvam o dinheiro e, portanto, que haja a cessação do contrato. Ora, esta hierarquia
embora obviamente se possam depois criar caminhos, esta hierarquia, nestas situações específicas, veio criar um maior problema. Portanto, parece-me que claramente não é a opção do legislador português, era uma imposição comunitária, mas parece-me que é claramente um dos aspectos negativos deste diploma. O outro parece-me, embora aqui tudo são equilíbrios, o facto de o aumento de prazos, que de certa maneira procurou compensar esta perca da hierarquia, o aumento de prazos não acompanhar aquilo que a própria prática comercial, a própria indústria já faz. Hoje em dia é muito frequente encontrarmos eletrodomésticos com 5 anos de garantia, 3, 4, 5 anos de garantia. O de carros hoje é raríssimo encontrarmos um carro que não tenha mais do que 6, 7, 8, 10 anos de garantia. E, na verdade, nós ficamos com um prazo de 3, sendo que a inversão do ónus da prova é só de 2, por imposição comunitária também. Eu acho que se poderia ter ido mais além. Obviamente, há toda aqui uma série de questões, depois de ter prazos diferentes para produtos diferentes, que obviamente também tem que ser tida em conta, mas esta questão pode levantar, quer dizer, no fundo é já não estarmos a par com uma realidade que vai sempre à frente da legislação. Portanto, se nós não estamos a par hoje, significa que daqui a 3 anos estamos a anos-luz de distância da realidade. E isso eu acho que é pena. Por outro lado, acho que se podia ter ido mais longe na inversão do ónus da prova relativamente ao produtor. Ou seja, a limitação comunitária era relativamente ao profissional, ao vendedor. Nós podíamos ter ido mais longe relativamente ao produtor e justificava-se, porque, na verdade, grande parte das faltas de conformidade têm a ver com a produção e não propriamente com a venda. E, portanto, aí também me parece que poderia ser uma área importante onde se podia ter atuado. Eu creio que para a intervenção inicial, no fundo, Sim. deixaria aqui isto, sendo que eu creio que o grande desafio dos consumidores é aquele são aqueles que quer o Carlos, quer a Catarina, na parte final da sua intervenção, lançaram, que é a questão das ciências comportamentais, a questão também dos algoritmos, como é que o consumidor se vai conseguir defender deste tipo de práticas, como é que se vai conseguir defender, não é depois da prática, é antes, ou seja, como é que vai conseguir defender-se quando está a contratar. Porque meios de defesa depois nós temos. Podem não ser os ideais, mas temos. A questão é antes, porque isso é que é o objetivo do consumidor. O objetivo do consumidor não é litigar, é comprar, é contratar e é satisfazer as suas necessidades. Mas eu penso que agora aqui o Pedro vai-nos falar também nas novas oportunidades de negócio para as empresas, no tema aqui do aumento expectável do comércio transfronteiriço. Não sei, Pedro, isso mais desce, não é? Passava-lhe a palavra. Antes de mais, bom dia, obrigado, Sandra. Obrigado pelo convite da APDC e da VDA ao CTT. Faço já um disclaimer prévio, eu não tenho formação jurídica, portanto posso incorrer aqui em diversas causos, mas vou tentar dar o meu melhor e peço a vossa compreensão. Relativamente à diretiva, e há aqui um momento importante deste processo, e como foi referido, que tem a ver com, de facto, a pandemia veio dar aqui uma força, um incentivo para que as pessoas entrassem no online de uma forma quase forçada, ou seja, no fundo elas estavam num contexto provavelmente em que a compra online era complementar e foram forçadas para passar para um contexto de compra online e com tudo isso de impreparação e também de novidade que isso trouxe. E, portanto, nesse sentido, digamos, um reforço dos meios de defesa do consumidor são sempre bem-vindos, na medida em que é uma nova realidade e os consumidores foram de alguma forma, obrigados, por via do contexto em que passamos, a entrar nessa nova realidade. E, por outro lado, há outras forças no mercado
que têm a ver efetivamente com plataformas que elas próprias têm um poder de mercado substancial e relevante e que podem, de alguma forma, até de uma forma impessoal, digamos assim, não personalizada, mas impessoal, produzir aqui algumas distorções do ponto de vista da relação entre aquilo que é o prestador do serviço e aquilo que é o próprio consumidor. Isto é portanto, digamos, uma consideração de lado positivo, de aspecto positivo. Há aqui uma parte que eu entendo que tem um aspecto menos positivo, ou digamos assim, que tem a ver com as condições de competitividade no mercado entre as próprias empresas. E aqui perdoem-me a minha ignorância, mas eu suspeito, ou pelo menos tenho aqui temos aqui sempre um desafio, que é um desafio das plataformas, que são plataformas multimercado, multinacionais, comparativamente com as plataformas nacionais, que é, no fundo, até que ponto é que nós conseguimos ter aqui uma equiparação digamos, das condições competitivas que são obrigadas as plataformas nacionais e os retalhistas nacionais, comparativamente com aquelas que são as plataformas internacionais. Nós já vemos que tem havido aqui caminhos de aproximação, nomeadamente os caminhos de aproximação ao nível, por exemplo, do tema do IVA, do consumo, da compra de produtos no estrangeiro extracomunitários, em que, por via da transposição da diretiva, a partir do dia 1 de julho, passou a ser obrigatória a compra, o pagamento do IVA quando da importação, mas no fundo há aqui este tema das obrigações da parte nomeadamente dos prestadores em linha, na minha opinião, é um desafio que importa salientar, porque pode criar aqui distorções do ponto de vista da competitividade entre os vários parceiros. Eu não me queria alongar mais, e por isso fui muito sintético, porque já são 10h23 e daria espaço agora para o debate, ou pelo menos para prosseguir com a sessão. Muito obrigado. Muito obrigado Pedro e a todos. Antes de mais, bom dia, parabéns pelas intervenções. Enfim, estamos a aproximar-nos aqui do nosso período limite, mas vamos tentar aqui rapidamente fazer pelo menos 2 rondas de questões. O que eu pedia aos participantes era alguma capacidade de síntese nas respostas, a ver se não nos alongamos muito além das 10h30 que tínhamos previsto. Se calhar a primeira pergunta para a Catarina, que já fez uma brilhante apresentação, e fiquei particularmente interessado no slide que mostrava como é que o direito do consumo tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos. E se na década de 90 do século passado tínhamos, se calhar, um ou 2 diplomas a regular mais especificamente o direito do consumo, hoje em dia temos uma panóplia enorme. Práticas comerciais desleais, publicidade, contratação à distância, portabilidade, requisitos de bloqueio geográfico, etc. Parece haver aqui uma ideia de muita proteção do consumidor, o consumidor sempre uma parte vulnerável, a parte mais fraca. É verdade ou não que existe aqui uma ideia paternalista do direito do consumo, de necessária proteção das pessoas? É necessário, ou se calhar devíamos também recusar esta ideia num sentido paternalista do direito do consumo? Essa é uma pergunta bastante provocatória, dirigida a mim e ao Luís, que somos capazes, os dois, de ter posições aqui divergentes. Bom, isto para quem não é da área de direito pode achar estranha esta minha observação, que eu irei fazer de seguida, mas eu sou uma civilista. Em bom rigor, o nosso próprio Código Civil já contempla designadamente em relação e sempre contemplou relativamente às questões das compras e vendas e, por extensão, também à prestação de serviços, algumas regras relativamente quer às vendas digamos, de bens honorados, relativamente aos vícios de direito que agora aparecem explicitamente aqui neste diploma, como também já tinha a matéria dos vícios e do defeito da coisa, que veio naturalmente e compreende que a questão da vulnerabilidade, e quando falamos da vulnerabilidade, aplicar-se-á, e há uns anos atrás aplicava-se em relação, sobretudo, às pessoas singulares, e levou à adoção destas medidas de proteção.
aquilo, não só neste diploma, portanto, não só no diploma relativamente aos remédios, mas como também em todos outros, como as cláusulas contratuais gerais, não especificamente dirigidas aos consumidores, mas que obrigam uma série de a prestação de informação pré-contratual, como depois ao regime das práticas comerciais desleais, que obrigam também à prestação dessa informação, como também às vendas, ao regime das vendas à distância, que também obrigam, quando a formação do contrato, à prestação de uma série de informação relativamente ao consumidor. Há também, e houve uma linha civilista que veio ao longo dos tempos a tentar promover uma adequação, esta proteção ao consumidor até mais alargada, desde sobretudo, e vamos falando da famosa proposta de regulamento dos contratos de compra e venda comum, que alargava, por exemplo, na questão da vulnerabilidade, não só à pessoa singular, mas como também às pequenas e médias empresas, que de certa forma, hoje podemos dizer que também estão contempladas no regulamento que se aplica à relação entre as plataformas e os profissionais, que estão, digamos, exigem hoje em dia alguma informação que deve constar nas respectivas relações. Portanto, respondendo à tua pergunta, acho que esse paternalismo existe relativamente ao consumidor, que é justificável a um determinado nível, é um facto, há uma vulnerabilidade e há um poder e há uma influência na tomada de decisão cujas bases são desconhecidas pelos consumidores, mas a certa altura a proliferação de diplomas, e ainda não estamos a falar, por exemplo, do futuro Digital Service Act, que também, de certa forma, vai ter aqui um impacto para o consumidor. É difícil, digamos, ao próprio consumidor, a certa altura, ter uma noção daqueles que são os seus direitos e como é que os pode executar. Mais uma vez, a vulnerabilidade existe, a vulnerabilidade é tratada no direito. Há aqui a dificuldade de estabelecer o limite entre aquilo que é necessário e aquilo que vai para além e que pode, de certa forma, afetar a competitividade e, digamos, também a concorrência saudável no mercado que se pretende global. Mas o Luís terá certamente outra opinião. Obrigado, Catarina. Já vou ao Luís, e agora aproveitar para fazer aqui uma ponte com uma parte do comentário inicial do Carlos, que achei muito interessante na questão da ética, em que o Carlos dizia que o consumidor é que se tem que defender. Portanto, muito esta ideia de não vamos regular já estas questões, e isto entronca com esta visão, porventura, mais paternalista, mas necessária, do direito do consumo, e o Carlos tocou muito no tema da transparência. É necessário mais transparência. E o que eu lhe perguntava, Carlos, é, face às novas tecnologias, o Carlos falou, o IoT, o IoB, a inteligência artificial, portanto, tudo isso, como é que isto tudo pode casar? Como é que a transparência pode casar com a utilização de tecnologias que muitas vezes o consumidor nem sequer tem noção que estão de alguma forma a fazer um empurrão? A ideia do nudging, e, portanto, aquela arquitetura de escolha em que alguém toma decisões praticamente sem saber que a está a tomar, mas que há, de facto, um incentivo comportamental à adoção de determinadas decisões. Como é que isto pode jogar, Carlos, com mais transparência? Parece haver aqui um contrassenso genético, mas gostava de ouvir a sua opinião. Perfeito, Tiago, obrigado. É curioso porque nós, na economia comportamental, nas ciências comportamentais, chamamos de paternalismo libertário. Essa é uma coisa um pouco esquisita, né? Mas o paternalismo ele é necessário, mas ele não deve excluir opções de escolha. Portanto, ele é libertário nesse sentido, ele não exclui as opções, mas ele é paternalista para ajudar a tomada de decisão. A parte do direito, em relação àquilo que a Catarina disse, eu realmente não tenho condições para comentar, mas olhando e fazendo essa ligação, tentando fazer essa ligação, a pergunta do Pedro é muito interessante, porque mostra exatamente qual é o problema de não sermos paternalistas libertários nesse sentido, que é a utilização dos grandes dados, a utilização
da nossa pegada, vamos chamar assim, das informações que nós deixamos na internet. E muitas vezes, pode ser, já é bastante batido, mas nós trocamos privacidade por comodidade, por conforto. Nós vamos dando ok a tudo que aparece, porque queremos os aplicativos, etc. Enfim, isso é uma coisa, um fenômeno já conhecido. E depois nós temos a aplicação das ciências comportamentais, que ajudam ou atrapalham o consumidor, mas sempre ajudam alguém, ou o consumidor ou as empresas. E aqui existe ainda uma visão de conflito, né? Para as empresas ganharem, os consumidores têm de perder. Mas existem muitas empresas que vêm de uma outra forma, inclusive no setor financeiro, né? Nós já fomos procurados por setor financeiro para fazer coisas que nós não considerávamos éticas, mas já fomos procurados também para fazer coisas que nós consideramos éticas, como ajudar as pessoas a pagarem as dívidas, não forçando, por exemplo, a cobrança forte, a cobrança antiética, a cobrança que humilha a pessoa é mal, é ruim, ou seja, é algo que deve ser evitado, mas você pode ajudar as pessoas a se programarem sem dar a educação financeira, digamos assim, porque essa é a mais difícil, mas ajudando as pessoas a terem um comportamento mais adequado com o pagamento de dívidas, portanto, diminuindo o endividamento e gerindo melhor os seus recursos. Isso faz parte das ciências comportamentais. Isso, em termos de transparência, significa, Thiago, simplesmente depositar em algum lugar no site ou numa plataforma a estratégia que foi utilizada para influenciar as pessoas. Isso nós fazemos na ciência de forma explícita. O que acontece é que os reguladores ainda, na minha opinião, tá, enfim, no mundo todo, e mais na Europa perceberam, mas no mundo todo desconhecem os efeitos positivos e nocivos da aplicação das ciências comportamentais para o consumidor. E, portanto, ainda não perceberam que é preciso essa transparência. As empresas têm de fazer um relatório, como fazem no relatório de sustentabilidade, etc., um relatório sobre influência comportamental, como que eles abordam a influência comportamental sobre os consumidores. Porque, vejam, só duas coisas muito simples. Como eu disse, o comerciante de rua, né, a vendinha que tem perto de casa, a gente vai lá, conversa, o sujeito tenta jogar para a gente um queijo diferente, beleza, isso a gente já conhece. Mas quando nós somos, desde o momento que entramos no supermercado ou antes de entrar, já somos bombardeados com estratégias de manipulação, de persuasão e persuasão, ou seja, mesmo antes já somos influenciados. Nós não temos capacidade cognitiva, tampouco capacidade ou conhecimento sobre esse tipo de coisa. Então, o que acontece? O consumidor fica realmente muito vulnerável nessa situação. Mas não são só os consumidores. Só para finalizar aqui, uma vez eu fui procurado, nesse caso pessoalmente, num país que não é Portugal, para fazer análise de juízes do Supremo por causa de uma causa grande, etc., e queriam que eu tentasse perceber quais eram os argumentos, ou não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista comportamental, quais eram os viés, os enviesamentos que poderiam ser mais utilizados para influenciar a tomada de decisão. Obviamente, eu não fiz esse trabalho, mas eu sei que alguém fez. Mas eu não fiz. Então, assim, eu não estou dizendo regulação, mas é preciso falar de ética, é preciso falar de transparência, porque isso vai continuar acontecendo e é uma vulnerabilidade em quem pode comprar a utilização da ciência e quem não pode, inclusive no meio político. Portanto, eu acho que a grande regulação, digamos assim, a grande revolução seria dizer, ok, vocês estão usando as ciências comportamentais, mas tem de ser transparentes. Porque deixou de ser aquele nível de comércio de rua ou do político que vai fazer o discurso no meio da rua e passou a ser manipulação pelo WhatsApp, etc. Finalizando, realmente, eu não quero que vocês fiquem com uma visão negativa, muito pelo contrário. Eu sou, como sabem, entusiasta das ciências comportamentais, é a minha vida profissional, mas eu chamo a atenção nesse campo da regulação, que é muito importante olhar para isso no design, no desenho das coisas, como
o Luiz disse, não depois, porque depois a gente consegue resolver, de certa forma, mas antes, a aplicação desse conhecimento tem que ser, eu não vou dizer regulada, eventualmente, mas aí é uma discussão jurídica, mas tem que ser pensada já no design. Nós não podemos ouvir de profissionais dizendo o seguinte: olha, nós fazemos o que nós quisermos para manipular, para influenciar o consumidor. Ele, consumidor, é que se defenda. Eu já escutei isso muitas vezes, portanto, isso eu acho que é incorreto. Obrigado, Carlos, obrigado. Muito interessante esta ideia que nos deixa sobre um relatório sobre influência comportamental. Seria seguramente muito interessante e insightful ver como é que algumas das maiores plataformas produziriam este relatório. Mas passava agora ao Luís, sem prejuízo de, se quiser tecer uns comentários breves, terão mesmo que ser breves sobre aquilo que foi dito. Eu acho que era muito interessante também ouvir a sua opinião sobre um bocadinho o futuro, não é? E é evidente para todos que há um reforço dos direitos dos consumidores ao longo dos últimos anos, isso é evidente, e simultaneamente um reforço também das associações e entidades que se dedicam a proteger os interesses dos consumidores, neste caso em particular da DECO. Uma das principais mudanças que trará a diretiva Omnibus que a Catarina falou é a questão de um reforço substancial, digamos assim, das class actions. Já existe hoje em dia a figura da ação popular em Portugal, mas no futuro haverá aqui claramente um reforço das class actions. E o que lhe perguntava, também na perspectiva da DECO, se esse será um mecanismo suficientemente dissuasor para as empresas estarem mais conscientes daquilo que o Carlos nos dizia, da necessidade da transparência, de projetar produtos ab início com estas questões mais tratadas, ou se a maior parte das empresas ainda está longe destas preocupações. Obrigado, Tiago. Duas ideias muito rápidas sobre o que foi dito. Primeiro, relativamente ao Carlos, eu tenho que falar com o Carlos depois disto, porque fiquei muito interessado aqui numa série de coisas, mas a DECO também não vê esta relação como uma relação de conflito. Não há consumidores se não houver empresas e não há empresas se não houver consumidores. E a colaboração entre ambas é essencial para que as coisas corram bem. E por isso, por exemplo, a DECO está envolvida, e eu particularmente como formador a nível nacional, estamos envolvidos num programa que é o Consumer Law Ready, que aquilo que faz é preparar as pequenas e médias empresas para estarem preparadas, peço desculpa, as pequenas e grandes empresas na área da defesa do consumidor, em temas específicos, de modo a que as empresas possam perceber o racional da defesa do consumidor e adaptar os seus comportamentos. Segundo, relativamente àquilo que disse a Catarina, eu só discordo relativamente à Catarina numa coisa. Eu não acho que haja paternalismo, ou, havendo paternalismo, ele é geral. Não acho que seja específico para a defesa do consumidor. Nós vivemos num tempo de uma certa verborreia legislativa. Francamente, eu não sou defensor de que a legislação resolva tudo. E, portanto, a minha perspectiva é muito mais de que é preferível haver diplomas enquadradores suficientemente flexíveis para permitir que adaptarem-se à realidade do que haver coisas muito minuciosas. E eu acho que, se calhar, há alguma tendência, mas não podemos olhar para a defesa do consumidor e dizer que vai ser a única área onde vão existir estes diplomas. Infelizmente é uma tendência, já era uma tendência nacional, mas com os consensos necessários na União Europeia, é uma tendência muito da União Europeia. E eu acho que aí podemos olhar e dizer, realmente há muitos diplomas, é verdade. Por outro lado, estes diplomas acompanharam a evolução da sociedade. Olhemos para a sociedade nos anos 90, olhemos para a sociedade hoje e percebemos que há aqui uma preocupação de responder a problemas que se foram gerando, que foram existindo. E se houvesse tempo, podíamos ir a vários destes problemas que não há, e, portanto, eu não vou tornar isto. Mas, de resto, eu concordo com aquilo que a Catarina disse. Relativamente à pergunta que me faz, bom, eu acho que em Portugal a diferença não vai ser muito grande. Nós já temos a ação popular, como sabem, a nossa ação popular é o sistema europeu mais parecido com o americano, sendo que tem diferenças muito substanciais, mas é o mais parecido com o americano, no sentido em que é muito aberto e equilibrado. A DECO tem feito um bom uso desse diploma, talvez não tão frequente como gostaria, por questões financeiras, mas tem feito um bom uso desse diploma, e não é expectável, eu não tenho essa esperança, de que esta diretiva europeia
venha a ser um melhor instrumento do que é a nossa ação popular. Qual é a grande vantagem desta nova diretiva? São os conflitos transnacionais e a possibilidade de quer haver um agrupamento de organizações que intentam uma ação num único país contra uma determinada empresa que atua em vários países, quer a possibilidade de a própria DECO ir atuar noutro país onde representa também os consumidores portugueses. Aí sim pode haver alterações. Nós sempre defendemos que esta diretiva era necessária em termos europeus, exatamente como instrumento dissuasor. Eu espero que não seja a diretiva que faça as empresas alterarem os seus comportamentos. Mas para aquelas que tenham a tentação de não os alterar, a diretiva e a nossa ação popular podem claramente ser dissuasores, ou por outra, esperemos que sejam dissuasores, mas se não forem, podem fazer com que a lei seja cumprida e os consumidores sejam ressarcidos dos prejuízos que tiverem. Portanto, algumas vezes a culpa não morre solteira. Muito obrigado, Luís. Aliás, como a Catarina referiu, a diretiva reforça também bastante a capacidade sancionadora das autoridades nacionais, nomeadamente elevando o valor das coimas para níveis parecidos, por exemplo, ao que acontece hoje em dia com o RGPD. Portanto, pelo menos por aí terá uma componente dissuasora, sem dúvida. Em relação ao Pedro, tenho uma curiosidade e uma pergunta. Uma curiosidade, porque de facto o CTT hoje em dia, enfim, tem um papel muito relevante cada vez mais neste contexto do comércio eletrónico, mas sobretudo na questão do last mile, na questão da entrega das encomendas e também, segundo sei, aliás já aconteceu comigo, na própria questão do desalfandegamento. O CTT tem um papel muito relevante, o que significa que são a face mais visível, por vezes, de uma transação comercial, que não aconteceu com o CTT, mas os CTT dão a cara por um determinado produto que um consumidor adquiriu. E perguntava-lhe se isto tem dado origem a muitas reclamações, ou como é que o CTT tem gerido esta questão de serem uma interface com o consumidor nestas transações. Por outro lado, enfim, esta é uma curiosidade / pergunta, aquela que é uma verdadeira pergunta, cruzando também com aquilo que o Pedro disse na questão de eventualmente haver aqui um desequilíbrio competitivo nas plataformas internacionais e nacionais. O CTT tem uma parceria muito relevante com a Sonai no desenvolvimento de um dos maiores marketplaces nacionais, que é o DOT, e perguntava-lhe, face também às novas regras deste diploma, que de alguma forma cria uma possível responsabilidade solidária, ou seja, o gestor do marketplace pode ser solidariamente responsável pelos vendedores caso existam problemas na compra e venda de produtos ou até de alguns conteúdos. Perguntava-lhe como é que os CTT estão a olhar para estas novas regras e como é que vem a sua implementação. Muito bem, obrigado, Tiago. Então, satisfazendo a sua curiosidade relativamente ao tema das vendas, dos envios last mile transfronteiriços, portanto, como é de conhecimento, penso que geral, a partir do dia 1 de julho, iniciou-se a cobrança do IVA para as transações que até agora não eram sujeitas a esse regime, transações até 22 euros, que na prática eram o grosso, digamos assim, daquilo que eram as compras dos portugueses fora dos limites da União Europeia. E, portanto, isto acarretou, do ponto de vista dos intervenientes em toda a cadeia de fornecimento, adaptações muito estruturantes e impactantes. Ou seja, as próprias cadeias de fornecimento estão a adaptar-se porque as redes postais não eram redes que estavam, digamos, preparadas para, digamos, fazer o fluxo informacional, ter um fluxo informacional associado aos objetos que tivesse a riqueza suficiente para poder proceder a um processo de desalfandegamento devidamente documentado. E, portanto, há aqui desafios muito fortes neste domínio de fazer acompanhar os objetos da respectiva informação e com a qualidade suficiente para que o desalfandegamento possa ocorrer sem problemas para os próprios destinatários. Nesse sentido, de facto, há aqui um aumento de situações que temos vindo a verificar de clientes que reclamam,
E isso naturalmente prende-se efetivamente com o tema da insuficiência e da pouca qualidade da informação que nós recebemos para proceder ao desalfandegamento. Estamos a trabalhar junto das origens, no sentido de sensibilizar para a necessidade e importância dessa mesma riqueza e acuidade de informação. Okay? Relativamente à segunda questão que colocou, relativamente à nossa parceria com a SONAI para efeitos do DOT, o tema preocupa-nos o tema do level playing field a nível das plataformas de comércio eletrónico, nomeadamente em comparação com as plataformas internacionais, lança aqui desafios, em particular ao DOT e também a outras plataformas nacionais que têm este modelo de marketplace, e lança desafios, quer para, no fundo, referirmos aqui, e aí nós estamos a fazer o trabalho de avaliar o impacto prático do ponto de vista do concreto da relação que o DOT tem com os seus comerciantes, de quais é que são, digamos aqui, as alterações e adaptações que têm que ser feitas. Sem prejuízo disso, a verdade é que muito provavelmente terá que haver aqui uma adequação nos contratos, de maneira a que possa haver aqui um reforço da responsabilização dos próprios retalhistas, dos próprios profissionais, e sem prejuízo disso poder ser complementado eventualmente com modelos de seguros que as próprias plataformas possam recorrer para colmatar estas situações. De destacar aqui um ponto importante, que é no nosso último relatório de e-commerce, que publicamos no dia 16, nós verificamos que o nível de devoluções ao nível das compras online situa-se na casa dos 3%, de acordo com a informação que recebemos dos nossos dos e-sellers. Sem prejuízo de, em determinadas categorias, isto ser mais elevado, nomeadamente ao nível do vestuário e não só, a verdade é que o nível de maturidade do e-commerce em Portugal ainda está, do ponto de vista da relação entre o comprador e o comerciante, ainda está em estádios de desenvolvimento mais, digamos, atrasados face à União Europeia. Sem prejuízo disso, e para rematar, a verdade é que esta nova realidade vai implicar, nomeadamente em termos de plataformas dos prestadores de serviço em linha, nesta perspectiva de corresponsabilização, um reforço das medidas do relacionamento com os profissionais que operam nessas plataformas, bem como medidas de mitigação do risco, o que recorre daqui eventualmente a outros modelos de proteção de risco, entre outras medidas que ainda estamos a apurar. Portanto, era esse o ponto que queria salientar. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Enfim, a conversa está muito interessante e rica. Infelizmente já nos alongámos bem além do tempo que tínhamos planeado. Portanto, eu queria, enfim, em meu nome, em nome da VDA, agradecer a todos os participantes, agradecer também a todas as pessoas que assistiram e passava agora a palavra à Sandra para o encerramento final. Muito obrigado. Não, o encerramento já está praticamente executado. E, portanto, também agradecer aqui em nome da APDC aos nossos oradores terem aceito este convite e à VDA por nos ter ajudado também na realização e na discussão deste tema tão abrangente. Muito obrigada a todos e até breve, até dezembro. Muito obrigado, até breve. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, bom dia. Obrigado a todos.